Bom dia, irmãos. Mais uma manhã. Estamos aqui, né, nessa nossa reunião. Hoje, 11/11/2025, hein? 11 de novembro já. O meu netinho faz 5 meses hoje. Olha que benção. Estava com ele ontem, aproveitando um pouco, né? Graças a Deus. Ele já está querendo cantar, vocês acreditam? Ouve louvores e fica gritando e agitado. Que coisa mais linda. Espero que ele seja um grande missionário, um grande homem de Deus, para ficar registrado. Né, Laércio? Parabéns, Laércio, pelo nascimento aí da Sara, o vovô mais fresco da vida. Isso aí, parabéns. Você é a Marcelina, ao Daniel e a Antônia. Vamos lá, vamos começar orando? Senhor nosso Deus, graças te damos mais uma vez nesta manhã. Senhor, que alegria podemos abrir os olhos hoje e já colocar o nosso pensamento no Senhor, já bem mais cedo. Que gozo, Pai, que gostoso é isso. Como diz um bom mineiro, isso é bom, bom demais da conta. É muito bom, ó Deus. Não tem como expressar, a não ser dizer isso, que é muito bom, porque o Senhor é bom. O Senhor nos proporciona tudo o que nós necessitamos. E muito além. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos nesta manhã pela alegria de estarmos juntos, aqui reunidos, apesar de estarmos não fisicamente, mas aqui vendo um ao outro, ouvindo um ao outro, percebendo, né, cada um e tendo a tua presença, que é o que nos basta, a tua graça, a tua boa mão sobre nós, ó Deus. Ô Pai, ajuda-nos a percebermos isso dia a dia, desde o instante em que abrimos os olhos de manhã e percebamos isso. Tenhamos sabedoria, como temos aprendido aí com o pastor Marcelo, sabedoria no dia a dia, que tenhamos discernimento do Senhor para nos alegrarmos no Senhor dia a dia, para sermos gratos, para sermos dadivosos, piedosos, ó Pai, para exercermos o fruto do Espírito. Senhor, ajuda-nos. No nome de Jesus, nós chegamos até a tua presença, com o coração, os corações, né, gratos, jubilosos, notícias maravilhosas, como aí o nascimento da Sara, e o Senhor conduzindo tudo, ó Deus. Mesmo que tenha algum atropelo que seja necessário, como foi necessário uma cesárea, mas, Senhor, o Senhor conduziu tudo. Que bênção, que maravilha, que alegria, que júbilo, que gozo, Pai. Muito obrigado por isso. Com certeza, o coração do Laércio, da Marcelina, do Daniel, da Antônia, deve estar jubiloso hoje com essa chegada dessa joia preciosa, mais uma bênção, ó Deus, mais uma criança para alegrar esse mundo e mostrar que o Senhor tem agido dia após dia. Que bênção, Pai. E cada um de nós aqui, ó Deus, dá-nos esse coração quebrantado, alegre, na tua presença. Tira os nossos olhos, ó Pai, do nosso umbigo, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas necessidades, às vezes, mas necessidade que o nosso coração quer, que a nossa vontade quer, que os nossos planos querem. Senhor, que miséria, como diz o pastor Saulinho, que miséria de vida. Mas ajuda-nos a tirarmos os nossos olhos disso e a colocarmos os nossos olhos no Senhor, somente no Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, buscando ensino na tua palavra, aprendendo a Deus com aqueles que têm
trazido até nós ensinamentos, joias preciosas de ensinamento, dia após dia, como foi domingo lá na igreja com o pastor Frank. Senhor, que bênção! Um testemunho, coisa simples, mas que traz gozo e alegria imensurável nas nossas vidas. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor está conosco. Tudo isso, a Deus, é porque o Senhor está conosco. Nada mais, nada mesmo. É só o Senhor, independente de nós mesmos, ó Deus. Então te bendizemos, te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque o Senhor é digno, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Deus amado, nosso Pai querido, nosso Salvador amado, nosso Consolador amado. Te bendizemos, te agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém. Amém, irmãos. Laerção tinha que ser você agora logo pela manhã e você vai orar pelas mamães e pelas crianças, pelos avós, pelos pais. Nesse sentido, Laércio, joga para fora tudo que está dentro do seu coração e Ixi, vamos orar a Deus. Um pouquinho, então. Só um pouquinho. Isso aí. Olha que sorriso mais alegre, mais tranquilo. Vamos lá, Alessandro, junto. amém, Senhor Jesus. Existe uma história dentro de mim, uma obra do Senhor, e no passado foi um mau exemplo de mim, mas a tua graça, ela não só na minha vida, ela entra e com a bondade do Senhor e permite a gente reconhecer o quão é maravilhoso uma família. A família que o Senhor criou para cada um e a família do Senhor, que somos nós. E, e o Senhor é que dá o dom da vida. É o Senhor que promove toda essa beleza, até mesmo quando o Senhor tira a vida. E eu louvo ao Senhor nessa manhã, junto com meus irmãos, sim, grato demais na conta, porque eu tenho esperado, estava esperando, e quero viver esse momento na minha vida como não só um vô, mas um pai espiritual para minha neta. Algo que é uma missão para mim, como bom de orou, com muito regozijo. Eu quero ensinar, além daquilo que eu já sei, muito mais da parte do Senhor sobre a vida da Sara. Mas eu peço, como o bonde pediu, creio do teu Espírito Santo, sobre o lar de cada um de nós aqui, de todos os lares nessa terra, Pai, que tem uma mãe, uma filha, ou um pai, ou um filho só. Pai, em nome de Jesus, Deus. Esse amor que a gente tem, essa alegria, esse movimento do teu Espírito Santo, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que esteja no lar de todos nessa manhã. Por mais que algo esteja tão difícil, às vezes com uma questão de enfermidade, alguma coisa que não está dando certo, a falta de dinheiro, Pai, em nome de Jesus, que a gente, ó Deus, não esqueça, ó Deus, de orar pelas famílias que necessitam tanto da tua presença, como o bonde também disse, porque se não tiver a tua presença, ó Pai, tudo é fingimento, tudo é algo assim para a gente estar inventando para ver se passa o tempo. E nós não queremos isso. Nós queremos viver o tempo de família com o Senhor, com a tua presença, Senhor. O Senhor nos ensinando, nos corrigindo. Então, Pai, pais, filhos, avós, as famílias, ó Deus, recebam do Senhor, Pai, uma bênção nessa manhã.
que recebam, ó Pai, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo dentro do lar e intercedendo, Pai, junto com os meus irmãos. Cada lar que está sendo atormentado nessa manhã por algo maligno, em nome de Jesus, que todo esse mal saia de dentro desses lares, mas que esteja somente a presença dos anjos do Senhor, ministrando paz, ministrando perdão, ministrando principalmente o amor entre cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Laerção. Isso aí. Irmãos, agora nós vamos orar pela igreja, Tiagão. Você pode orar, Tiagão? Tomando aí um cafezinho, ou um chazinho, ou um suquinho, não sei. Café, Café. rapaz. Zoeira aí. Café africano? E pior que é africano mesmo, lá da Etiópia. Eu ganhei de um missionário aqui, dos mais gostosos. Ah, tá. Eu ia brincar que é por causa do cheiro, mas acho que não cabe, não. Acertou. Brincou e acertou. Ainda não. Ainda a internet não traz o cheiro, né? Um dia, quem sabe? A gente nem acreditava que traria imagem e som. Olha aí para você ver que maravilha, Pois né? é. Ah, um dia, quem sabe? Ore pela igreja, Tiagão, para que a Amém. igreja se posicione nesse mundo como luz, como farol, Amém. como Amém. aquela que vai abrindo os caminhos para o bem. Eu não vou entrar em muito detalhe, não, mas abrindo o caminho para os bens. A igreja está muito parada, gente. Não sei se vocês sabem, mas está tendo um movimento de oração no Brasil inteiro em favor da situação, né, política do Brasil e tudo. Também em relação ao que aconteceu em algumas cidades aí, né? Tem cidade aí que foi praticamente destruída tudo. Eu vi ontem uma coisa que é só por Deus, lá em, eu esqueci o nome, aquela cidade que foi destruída lá no sul. Destruiu a cidade inteira. Uma casinha de madeira, só tinha a senhorinha e o esposo dela. Quando ele estava do lado de fora eu vou achar que depois vou pular no vídeo WhatsApp. Ele estava do lado de fora quando viu o tornado chegando. Aí ele correu para dentro de casa. Chegou lá, a mulher estava dentro de casa e o vento entrou junto, arrancou a porta, só a porta da casa. E a mulher, a única coisa que ela queria pegar em alguma coisa, no que ela pegou? Na Hum. Bíblia. Ela pegou na Bíblia e na hora orou. Não fala de que igreja que é nem nada, isso também não interessa. Ela pegou, olha para você ver, no meio daquele vento que fala, ela levou a mão, pegou a Bíblia. E aí começou a orar, pedindo a Deus para proteção. O que vocês imaginam que aconteceu? Destruiu tudo, de tijolo, de ferro, destruiu tudo o que tinha. A casa dela é de madeira, olha só, não caiu, nem o telhado foi arrancado. Olha, como é que não acredita em Deus, gente? Né? Então, ore para a igreja se posicionar, para cada um de nós, como filhos, nos posicionarmos e, na hora das dificuldades, correr para Jesus. Não correr para as circunstâncias, não, é para Jesus. Vamos lá, Tiagão. Amém. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa tecnologia de estarmos juntos à distância. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome, Deus. Como igreja, olha que maravilha, como igreja. O Senhor conhece o sentimento do meu coração e a vontade que eu tenho de estar presencial com esse povo, Deus, chamado VID. E muito obrigado porque eu tenho aqui essa tecnologia de orarmos juntos como igreja, pedir pela igreja, pedir pela VID, pelas outras igrejas do Berlândia, pedir pelas igrejas aqui da Espanha, do mundo, Senhor, que realmente se despertem, Deus. Se despertem em orar, se despertem em buscar o Senhor, se despertem em ser luz, em ser sal, Deus. Se despertem em reconhecer a origem, de onde vem, o propósito porque existe, Senhor.
o propósito de cumprir a tua palavra, de viver a tua palavra, como essa senhorinha, né? Não só em alegria, em coisas boas, como o Laércio orou, que maravilha, que bênção, a vida nascendo, Deus. Propósito da igreja também, multiplicar. Que maravilha a senhorinha orando, pedindo proteção, o propósito da igreja, Senhor, estar unidos, juntos, Senhor. Louvado seja teu nome, Deus. Que o propósito do Senhor seja realmente manifestado através de nós, a começar em mim, que estou aqui na Espanha, da Missão Vide e da igreja local aqui, Deus. Eu faço parte da igreja mundial, Deus. Louvado seja teu nome. Igual a mim, muitos, Deus, muitos. Eu te peço de maneira muito especial pela vida, Senhor. Esse cisquinho que vá crescendo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amém, Tiagão. Amém. É isso aí, igreja, a igreja é mundial, né? Não é aquele outro nome, não. A igreja é mundial. Onde tiver um crente, ali está presente a igreja do Senhor Jesus. Bom, nós vamos orar agora pelas autoridades, que vai ser um pouco do que nós vamos meditar no final. E quando a gente fala de autoridades, nós temos dois aqui que normalmente pode orar, né? O Sileizão e o Saulão. Mas primeiramente eu vou pedir para o Saulão. Ore, Saulo, pelas nossas autoridades, para que haja ah, um agir com mais justiça. E autoridade como um todo, não é só essa que a gente lembra quando fala disso, não, mas prefeitos, governadores, né? Os autoridades como os vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O Brasil está entrando em colapso, irmãos. O dinheiro sumiu, tá? Prefeituras, Estado estão com muita dificuldade já de cumprir os seus compromissos. E isso só vai piorar. E a partir do ano que vem ainda começa uma nova legislação de arrecadação, totalmente diferente, tudo no governo federal. E aí depois que ele vai distribuir, né, para estados e municípios. Então, mas a coisa tá feia, mas pode ficar horrível. Então, ore pelas autoridades para que olhem para o povo, não olhem para as suas próprias dispensas e não desperdicem tanto como tem feito. Ore pelas autoridades. Augusto, tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou sim. Porque estou com um ponto aqui que falhou. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma manhã juntos aqui, Senhor. Obrigado por cada um de nós. Conforme Augusto já orou, Senhor, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus justo, Senhor, misericordioso. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor o Senhor tem nos abençoado tanto, tem nos dado tantas coisas. Senhor, nos ajude, Senhor, como país. Nosso país está carente do Senhor, carente, nosso povo, Senhor, as nossas autoridades. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque no rumo que estamos caminhando, estamos enxergando que só o Senhor pode nos tirar dessa lama, Senhor. Só o Senhor pode nos tirar dessa corrupção, dessa maldade. Porque, Senhor, nossas autoridades perderam a vergonha. Está muito triste de ouvir, de ver, de acompanhar, Senhor, a nossa justiça, Senhor, se vendendo. Como está escandaloso essa situação, a nossa justiça se vendendo, Senhor. Onde vai parar isso, Senhor? Só o Senhor pode nos tirar disso, só o Senhor pode nos ajudar. Senhor, fortaleça aqueles que temem o Senhor, os congressistas que temem o Senhor,
os vereadores, todos os políticos e autoridades, toda autoridade que teme ao Senhor, que nós possamos ser mais fortes, Senhor, que a nossa fortaleza possa sobrepujar a corrupção, que a nossa fortaleza, que o Senhor possa nos fortalecer as autoridades no sentido de que nós possamos prevalecer, Senhor, como pessoas tementes ao Senhor. Nós sabemos que tem muitos que temem ao Senhor. Poderia nomear, que são visíveis, que temem ao Senhor. Mas, Senhor, o Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece a cada fraqueza de cada um, de cada região do nosso país. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e ajude-nos, Senhor, e que o Senhor fortaleça, Senhor, aqueles que temem ao Senhor e que o Senhor diminua aqueles que são corruptos, que estão imbuídos de poder no nosso país, para que, principalmente, Senhor, as pessoas mais carentes possam sofrer menos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Pastor Marcelo, você pode orar? Não sei se às vezes está em trânsito. Tô em trânsito, bom dia. Orando. Beleza, fica na paz, tranquilo, Amém. sem Obrigado. problema. Nada. Então, Pastor Alan, o senhor pode orar? Posso. Tá me ouvindo, Bonde? Estou normal, perfeito. Tá. Vamos orar pelos missionários. Todos são missionários, mas tem uns que Deus envia de tempo integral. Mas vamos orar, pastor, para que Deus mande mais trabalhadores para a obra, mais filhos para a obra, para fazerem essa obra de maneira justa, honesta, sem relaxamento, mas firme. Como o senhor tem demonstrado, pastor. O senhor é um dos nossos exemplos de firmeza, constância e fé, muita fé. Graças a Deus. Então, ore pelos missionários, para que Deus os Glória a Deus. fortaleça e que levante mais ainda. Um detalhe: os nossos pequeninos aí na igreja já tem uns que já querem ser missionários, hein? Pequenininhos. Que bênção, gente do céu. Criança aí Verdade, de 5, 6 anos já começando a entender o que que é isso. Que verdade. maravilha. Isso é só Deus, né? Não tem outro jeito. É o Você sabe, ensino, né, que está Bonde, sendo. O eu, ensino. Pode falar. depois da Perspectivas, quando terminou Perspectivas, vocês estudaram, a Inês fez, né? Aham. Foi muito bom para a vida dela, mesmo sendo missionária já desde quando a gente foi para a Inglaterra, etc., né? Lá pelos anos 96, né? 95, imagina quantos anos atrás? 30 anos atrás, né? Aí a gente começou a orar, que a gente colocou igual a Jocum faz. Lucas 10:2, né? Colocamos o telefone para despertar às 10:02. Aí todo dia está Uhum. despertando e nós estamos orando para que o Senhor envie trabalhadores para para a seara dele, né? E eu tô Amém. aqui hoje, vem me visitar aqui, tomar café comigo aqui, bater um papo, o pai de um recente missionário, que é o Gustavo, né? Gustavo Derlani. O filho dele está lá Uhum. na Espanha, né? Quem Sim. falaria que o Luiz Eduardo estaria na Espanha hoje? Não é verdade? Ele está enviando. Agora os pais têm que abrir mão, né? E as criancinhas, porque fica assim, tudo em volta, igual galinha com pintinho, isso não vai dar fruto, não. Então, a partir da vida, a gente quer encarar isso. Eu, por exemplo, já estou sofrendo de novo, porque a Micaela vai embora com a família para a Croácia. Nunca mais eu vou ver, eu acho. Não posso sair daqui, porque faço hemodiálise. Só quando eles voltarem. E para pagar a passagem para 6, você acha que é fácil? Da Europa para Hum. cá? Mas o dinheiro está tudo na conta dos irmãos aí, dos crentes. Então tá. Vamos orar? Ó Senhor, querido Senhor, Deus do universo, dono da seara, dono das pessoas,
dono dos anjos, dono dos demônios, dono da terra, dono do céu, dono do universo. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor continue e envie mais trabalhadores para a tua seara, a partir da vide. Toca nos pais para que liberem seus filhos, netos, e não fiquem tentando protegê-los de algo que não tem proteção sem a tua vontade. Então, em nome de Jesus, que a tua graça, que é muito melhor do que a vida, alcance os jovens, alcance os velhos, alcance, Senhor, os nossos bolsos, as nossas contas, e que na medida que o Senhor for falando, nós obedeçamos, e que o Senhor desperte a partir da vide, das criancinhas, do departamento infantil, a partir do pastor Evandro, com uma mensagem missionária cada domingo, inculcando nesses meninos e meninas que o mais importante não é fazer faculdade. O mais importante é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Se o Senhor falar de faculdade, se fará. Se não falar, pode-se fazer depois ou não fazer. O mais importante é ouvir a tua voz e fazer a obra na tua seara, do jeito que o Senhor quer. Então, Senhor, ó Deus, a partir da minha família, meus netinhos, 9, nós já oramos sempre como família, todos eles estão nas tuas mãos. E eu gostaria que todos eles, como a gente tem visto algumas famílias, todos estão muito envolvidos em pregar as boas novas do Evangelho. Ó Senhor, que seja prioridade máxima na nossa igreja, falar sobre as boas novas, treinar pessoas e enviar para a seara. Então levanta, Senhor, ó Espírito Santo, levanta trabalhadores para a tua seara e continua, Senhor, a fazer essa obra maravilhosa de sustento, mesmo havendo muita infidelidade dos teus filhos que têm mais dinheiro, ou aqueles que, não tendo dinheiro, não fazem nada também, porque fica numa resmungância de que não tem dinheiro. Ó Senhor, convence os nossos corações à obediência, e aí o restante virá de acordo com a tua provisão maravilhosa. Faz isso, Senhor, por favor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, pastor Alan. Sileizão, sua vez. Vamos orar pelos enfermos e coloca um pedaço da oração na questão de recursos para a saúde, Silei. Equipamentos, gente, medicamentos são muito necessários, irmãos. Às vezes a gente acha que uma cibalena da nossa época, né, Sileizão? Cibalena. Um remédio para dor. Às vezes falta. E fica lá o paciente na maca esperando isso e não tem. Entrar, vai Então, entrar. tem alguém. Pastor Alan está com o microfone aberto. Gustavo não está conseguindo entrar na reunião. Tá. Ok. Aí, então, ore pelos enfermos e também por essa questão de recursos da saúde. Porque quanto menos recursos, mais o povo vai sofrer. Mais ainda. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui dessa forma virtual, orando ao Senhor, demonstrando nossa gratidão ao Senhor, bondoso, misericordioso, como sempre falamos, ó Deus. Obrigado, a Deus, por cada irmão, irmã que está aqui conosco nesta reunião e para aqueles que acessarão o vídeo posteriormente, ó Deus. E agora, papai, nós voltamos
os nossos corações, para os enfermos, ó Deus. Como foi dito aí pelo Augusto, o Brasil, de resto do mundo, mas o Brasil está passando por situação difícil, difícil, em todas as áreas. Eu acho, papai, que é questão de caráter. Não é nem questão de classes, de autoridade, mas é de caráter do brasileiro. Todos em menor ou maior grau, e nós não estamos imunes a isso, papai. Temos defeitos de caráter, Deus, que nos distanciam do Senhor e fazemos más escolhas e sofremos as consequências, claro. É a lei da colheita conforme a semeadura, papai. Ninguém está imune ao pecado. Pecamos menos porque conhecemos o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor continue, papai, com a tua mão estendida, a tua boa mão estendida sobre os que têm passado dificuldades, que está nessa lista que organizamos aí todo dia, ó Deus. Pessoas com as mais diversas comorbidades de corpo, de alma e de espírito, Pai, de caráter, papai. Pessoas que frequentam uma igreja, uma comunidade, mas estão com os pés lá fora, ou com o coração lá fora, os pés dentro do coração lá fora, Deus. Ô, Pai, que miséria, como o Bonde se referiu aí, que miséria, ó Deus. E, papai, nós sabemos, sim, sabemos que há dinheiro. Há dinheiro, sim. Não está faltando, não. O que está faltando é uma boa gestão na administração desses recursos. E por isso, papai, por esses recursos estão sendo desviados, parece que há carência, mas não é. O Brasil, os brasileiros somos trabalhadores. Somos trabalhadores. Se falta insumos médicos, profissionais de saúde, é porque, papai, os recursos estão sendo desviados para outras contas, para outras razões. Aí falta, sim. Isso acontece, papai, não só. Isso acontece não só no Brasil, mas por mais que se pense ser absurdo, até nas igrejas, às vezes, há má administração, má gestão, uma colocação equivocada dos recursos. Aí falta para missionários. E todos temos, sim, papai, condições de ombrar com as necessidades das famílias, das pessoas, dos missionários. Ô, Pai, o Senhor é dono da terra, do ouro, da prata. O Senhor tem colocado em nossos corações, em nossos bolsos, nossas contas, de todos nós. Não há ninguém que fique fora. Todos nós, recursos. Mas às vezes nós desviamos esses recursos. Aí falta para a saúde, falta para o irmão, para a irmã, para famílias. O Pai, dá-nos sabedoria, discernimento e entendimento do Espírito Santo para entendermos, ó Deus, que tudo é do Senhor, que nós somos meros gestores, que não sejamos encontrados administradores infiéis. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Sileizão. Para não perder o costume, um bom costume, Provérbios 11, só os dois últimos versículos. Eu ia ler inteiro, mas vou ler só os dois últimos versículos, porque eu tinha preparado uma outra coisa aqui. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. É isso aí. Vamos lá para Tito. Tito, no primeiro versículo. Eu, na verdade, capítulo 3, verso 1, que eu ia falar hoje, mas eu vou fazer só um apanhado rápido para a gente lembrar algumas coisas, irmãos.
primeiro, Paulo escreve para Tito, logo após a sua libertação lá da prisão que ele estava em Roma, né? Isso aí todos sabem. E ele foi liberto porque aqueles que estavam acusando ele resolveram não aparecer perante César, porque se mentisse perante César, já saía dali para perder a cabeça. Então eles resolveram não ir para lá, deixaram quieto e Paulo foi solto. Então, e essa carta foi escrita ali mais ou menos entre o ano de 63 e 66, né, da nossa era, para uma pessoa que era um gentio. Tito era um gentio, igual nós, irmãos. Olha aí. Paulo pregou para ele e o Espírito Santo tocou e ele veio e aceitou, né, esse toque do Espírito Santo e veio a ser um cristão. Então, Paulo enviou essa carta, né, para ele em Creta e escreveu essa carta e enviou ele a Creta para usar os talentos dele. Quais os talentos que nós temos para poder usar na igreja? Todos nós temos, e muitos. Mas, no caso, nós sabemos aí desse talento de administração aqui, o pastor Alain é mestre nisso, né? Nós vemos isso dia a dia. Então, Paulo enviou Tito para poder organizar as coisas, para consolidar o trabalho da igreja que estava lá em Creta, porque tinha algumas coisas lá que precisavam ser ajustadas. Então, Paulo faz, como sempre nas suas cartas, algumas saudações, e aí ele começa, né, para que Tito faça ali orientações, ordene presbíteros, organize a igreja, orienta quais as qualificações e necessidades que esses presbíteros tinham que ter. Foi citando um por um, pessoas tinham que ser bem envolvidas e bem firmes naquilo que Paulo tinha pregado. Não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém firme, porque ele é um líder dentro da igreja. Esses presbíteros exerciam autoridade na igreja. Então, essas orientações foram específicas para eles também, para os presbíteros. Como que deve ser um presbítero? É só olhar lá, ler o texto, senão nós vamos tomar muito tempo. Então, traz também orientações do pessoal do lado contrário, falsos mestres, pessoas que estavam deturpando o evangelho, querendo circuncidar o povo de novo, e outras coisas, trazendo maledicência dentro da igreja, divisões. Nós precisamos fugir disso. Os líderes, os pastores, principalmente, têm que estar atento, olhos e ouvidos atentos com relação a isso, para poder já chegar junto e não deixar a coisa escambar, não, degringolar, não. Você viu que o negócio tá sendo feito errado, tem que chegar junto. Se tiver uma ação, por exemplo, uma mentira ou qualquer coisa, tem que vir trazer a verdade. Dentro da igreja tem que. O que manda é a palavra de Deus, não é a minha vontade, nem do Cirlei, nem do pastor Saulinho, do pastor Alain, etc. Não. O que tem que trazer para a igreja é a verdade, e a verdade está na Bíblia. Não é a minha verdade, é a verdade que está na Bíblia. E aí ele traz alguns ensinos quanto ao funcionamento da igreja, o bom funcionamento da igreja, os deveres, né, dos ministros, pastores e etc. A vida, como que a igreja tem que se portar? Segundo a graça de Deus, demonstrando boas obras, se portar diante das autoridades em obediência às autoridades, enquanto essas autoridades estiverem de acordo com a palavra de Deus. Não dá para concordar com tudo, não. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, mesmo que seja contrário ao que você quer, faz algumas orientações às pessoas, como é que deve se portar diante da doutrina, bons costumes, e inclusive orienta Tito para que ele mesmo seja padrão, ou seja, o ministro, o líder, ele seja padrão de boas obras, ele tem que dar exemplo, linguagem sadia, não pode ficar participando de rodinha de piada e dando risada, não. Ele tem que ser padrão, com linguagem sadia. Faz orientações aos homens idosos, orientações às mulheres idosas, orientação aos moços, aos servos,
como se portar, como ensinar, qual que é o nosso posicionamento na igreja, orientação para combater os falsos mestres, né? Que eu já até citei, mas combater isso. Lembra a todos na igreja, fala para Tito, lembra a igreja, para que sujeitem, no sentido de respeitar governantes e autoridades. Sejam obedientes a isso. Porque quando você vai contra uma autoridade, como é que você vai se portar nisso? Se você for contrário, ele é uma autoridade, você vai sofrer o dano. E uma coisa que é o mais importante de tudo dentro da igreja, que cada um seja pronto para toda boa obra. Sempre pronto, sempre disposto, sempre na frente para fazer boas obras. Isso é importante dentro da igreja. É uma das coisas mais importantes. É se dispor para fazer boas obras. E essas boas obras já foram nos dadas de antemão por Jesus há muito tempo. É só procurar e agir segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Fiquem na paz e tenham um dia abençoado na graça de Deus. Amém?